Salve, tropa. Bora dar uma olhada aí na reação da mídia desse pós-título do Flamengo aí. Parece que tem uma parte da imprensa que ainda tá sensibilizada aí com as decisões aí do presidente BAP e do diretor aí, José Boto. Bora dar uma olhada aí, bora que bora. Igor Braz, o discurso do Boto semana passada, eu já falei, o discurso no vestiário foi vazio, porque se você diz eles abusavam da liberdade, mas não diz em que ponto, o discurso é vazio. E nem quem E não nem falou. quem. Fulano, Ciclano e Beltrano, vocês abusaram da liberdade fazendo isso, isso e isso. Então o discurso é vago, é vazio, não tem conteúdo. Né? Desculpa, Braz. Generalizou, porque aí você coloca nesse combo o cara que de repente tá ali fazendo tudo certinho. E o discurso... Quando fala vocês, coloca para todo mundo, né? E o discurso do BAP ontem também foi vazio, completamente vazio de conteúdo, zero conteúdo. Se você espremer, não tem suco. Assim, se falou muita tolice, muita mentira. Quem? Qual? É mentira que o Leonardo Jardim foi contactado antes da demissão do Felipe Luiz? Se é mentira, por que na madrugada de segunda para terça todo mundo já estava cravando que era o Leonardo Jardim? E fugiu também, né? Falou, vamos falar da conquista do título, não vamos falar disso aí, não. Não, peraí, não existe nada mais relevante do que o Flamengo ser campeão. Existe, respeito é relevante. Respeito é mais relevante do que o Palmeiras campeão, do que o Cruzeiro campeão, do que o Grêmio campeão, do que o Flamengo campeão, do que o CRB pentacampeão, do que o Bahia bicampeão. Respeitar, verbo intransitivo, com plágio, mais uma vez, de Mário de Andrade. Cara, respeitar é mais relevante. E assim, não é a história de que ele foi falar no Conselho Deliberativo porque ele sacou que pegou mal. O BAP percebeu que pegou mal, tanto que ele está falando disso o tempo inteiro. Ninguém foi perguntar para ele, não foi a imprensa que perguntar para ele no Conselho Deliberativo. Ele foi no Conselho Deliberativo dizer que eu posso demitir às 3 da manhã, às 5 da manhã, quando eu achar que tem que demitir. Não se trata disso. Trata-se de ter conversado com o substituto antes de demitir o técnico. Ou seja, o Felipe Luiz trabalhou no sábado, no domingo e na segunda-feira, com todo mundo sabendo que ele estava demitido. Ou é mentira, porque na madrugada de terça-feira já todo mundo sabia que era o Leonardo Jardim e se confirmou na quarta. Então, assim, qual é? Quem falou tolice? O BAP foi absolutamente vazio de conteúdo. E dentre as declarações... Eu acho que, assim, tudo bem, né? A forma como foi tratada essa demissão do Felipe Luiz realmente não foi, assim, no meu ponto de vista, o que ele merecia. Mas eu entendo que a imprensa também tá dando uma exagerada e tá saturando muito já esse assunto. É claro, se você jogar uma poeira no ar falando de Flamengo, vai virar uma catástrofe ambiental, né? Então, eles estão certos, né? Eles têm que falar e tal, têm que discernir assuntos, desenvolver. Mas essa é a minha opinião, né? Sim, infelizmente, né? Pô, muito chato como o Felipe Luiz saiu, a forma que ele foi dispensado. Mas, bola pra frente, nós torcedores aqui, parte da imprensa, a gente não pode muito se guiar porque o presidente falou, o diretor falou. Sacudir a poeira e seguir em frente, entendeu? O Flamengo vai ficar, no meu ponto de vista, o Flamengo vai perpetuar aí por muitos e muitos anos, pessoas passarão, mas o clube vai ficar. Tem jeito. Isso aí já aconteceu lá atrás, em 2006, na época que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. O treinador até a semifinal, se eu não me engano, era o Valdemar Lemos. Se não me engano, era esse o treinador. E para a final da Copa do Brasil, contrataram o Ney Franco. E assim, ninguém entendeu nada. E o Flamengo acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Ganhou os 2 jogos contra o Vasco. E mais atrás ainda, eu já era bem menor de idade, não me recordo do ano. O Carlinhos Violino também, da mesma forma, era um ídolo, querido por todos. Foi dispensado, assim como Andrade, alguns ídolos do Flamengo que foram dispensados de forma, digamos assim, indelicada, né? Assim como o Felipe Luiz foi. Talvez pode ter sido uma má conduta ali na tomada de decisão. Deveria haver talvez ali um refino. Mas é o que eu digo, os interesses do Flamengo têm que estar acima de tudo e de todos, né? Basta tomar cuidado, né? Tentar usar
a maior coerência possível e tocamos o barco. Complicado, rapaziada. Mas bora dar uma olhada aí na reação do Jorge Igor. Bora que bora. Se o Flamengo não ganha, o Flamengo ontem, ou ele era heptatri, ou ele era trivice em 2026. Você imagina o Flamengo, um clube com a exigência, com a cobrança, chegar em março, 2 meses de temporada, e perder 3 títulos. Você imagina o que seria. Ah, mas o Campeonato Carioca, ele não é tão importante? Realmente, ele é o menos importante que o Flamengo tem para disputar. Eu acho, você ganhar uma Supercopa do Brasil é mais importante que ganhar o Carioca. Pô, é um jogo só, Jorge, mas é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E era um clássico, era um Flamengo e Corinthians, as 2 maiores torcidas do Brasil. É muito mais relevante ganhar aquilo do que o Campeonato Carioca. Só que o contexto da disputa do Campeonato Carioca levou o Flamengo a tratar esse título de ontem como algo muito importante. Eu não tenho nenhuma dúvida desse tricampeonato aí, 24, 25 e 26, esse foi o mais importante, porque a crise estava aí, meu amigo. A crise estava aí, o cheiro da crise no ar, a fumaça da crise no ar. Estava tudo aí, uma pressão desgraçada e que não vai acabar. Ela diminui até quarta-feira. Se der do Maracanã, quarta-feira, o Flamengo tem uma jornada ruim contra o Cruzeiro e perde o jogo, volta tudo. Volta o grito de time sem vergonha, volta tudo. Porque o Flamengo não teve uma grande atuação ontem. Não teve. Mas teve o Rossi. Então você tem um goleiro desse nível, goleiro pegador de pênalti, goleiro decisivo. Isso faz diferença e o Rossi pega 2 cobranças ontem. 2 cobranças, a última do Otávio, e dá o título ao Flamengo. Que tem... Eu acho que o Renan vai concordar comigo. Eu acho que ele vai dar a oportunidade para o cara, o primeiro cara que ele recuperar. Se você for analisar friamente, não tem ninguém desses 6 que você citou comendo a bola. Ou um pouquinho à frente. Tá todo mundo no marasmo do caralho. É tipo, não tá, a água tá rasa, tu vê o horizonte, não tem uma onda. Não tem um jogador que levanta uma ondinha para tu surfar, viado. O Leonardo Jardim vai ter que dar uma saculejada ali. O primeiro que levantar a mão e começar a querer alguma coisinha é esse cara que ele vai ter que investir. É o pé de manga. Aí, o pé de manga que sacudiu, que caiu, tu come. Exatamente. Ele vai ter que sacudir ali o primeiro coco que cair ali do coqueiro, filho. Mata tua sede. Entendeu? Só que aí entra o grande ponto. Ele não vai poder olhar para essa posição como uma... tipo assim, só ele é o problema. Só essa posição é o problema. O jogo de hoje, por exemplo, para mim, ele deixou de fazer isso. Com o Arrascaeta que você citou. O Arrascaeta se arrastou durante 85 minutos no campo. Teve um único lance que tu falou assim, a Arrascaeta tentou, que foi a cabeçada para fora. Tirando isso, ele não aplicou a meritocracia para esse jogador. Então, eu acho que o Leonardo Jardim, como eu disse, vai ter que achar quem é o problema e quem é a solução e vai ter que se agarrar nesse cara e repetir esse esquema. Eu acho que também um dos grandes problemas que o Felipe Luiz teve foi a falta de repetição de um time. Seja por qualquer motivo. Mas eu acho que mudar uma peça, beleza. O problema é que ele mudava muita peça para tentar recuperar muito jogador. E aí o jogador, que ele não recuperava nem A e nem B, viado. Aí ele se fudeu todo de verde e amarelo. Ou melhor dizendo, de vermelho e preto. Mas, por exemplo, Cleitinho... Essa atitude do jogador Ganso e do René está revoltando a torcida tricolor, mas está fazendo os 2 jogadores serem muito elogiados pela mídia brasileira. Você sabe o que aconteceu? Após o apito final, o presidente do Tapetense e o treinador Zubeldia pediram para que os jogadores do Série C ficassem no campo para assistir o Flamengo levantar a taça de campeão carioca. Mas todos os jogadores do Fluminense não tiveram espírito esportivo e foram para o vestiário. Apenas o meia Ganso e o lateral René respeitaram o pedido e ficaram até o fim assistindo o Flamengo comemorar o título carioca. O treinador do Série C ficou revoltado, foi até o vestiário chamar os jogadores de volta para assistir, mas ninguém retornou. Atitude gigante do Ganso e do René, mas a torcida do Tapetense tá revoltada com os 2 jogadores. Aprende aí, meu vice! Com o meu outro vice, o Cheirinho Verde, que teve espírito esportivo mesmo sangrando, ficaram vendo o Flamengo levantar a taça de primeiro tetra da Liberta. Chora Pedro Bial, chora Carminha. Essa atitude do jogo... rapaziada, tomara que essa nova aí era Leonardo Jardim traga aí bons títulos para o Flamengo,
clima de tranquilidade. Se era isso que estava faltando, bom, o bem do Flamengo acima de todas as coisas, né, rapaziada? Mas é isso aí, esse é o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Comenta aí o que vocês acharam aí da primeira apresentação aí do Leonardo Jardim à frente do time do Flamengo aí. Você acha que o Leonardo Jardim vai fazer um bom trabalho? Se também achar que não, comenta aí e vocês entendem sobre o assunto. Belezinha? Mais uma vez pedindo para que vocês se inscrevam no canal aí. Humildemente eu peço a vocês. Falou? E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu que valeu.